Legal, Papo Café e Fotografia mais uma vez. Deguste esta arte. Por aqui, como sempre, desfilam grandes fotógrafos, grandes profissionais mostrando seu trabalho. A partir de hoje nós vamos começar uma série um pouco diferenciada. Nós vamos falar das fotos-galerias, né? E vamos começar falando com o Renato de Souza, que é da Foto Galeria Renato de Souza, que há também uma inovação em sentido de galeria. Renato, estamos aí, que bom a sua presença, está nos visitando. Caro né? Esteves, muito obrigado pelo convite. Entendeu? É uma alegria e um prazer estar aqui com você, falando sobre fotografia. Com certeza, né? Sim. E falar da galeria, da fotogaleria, né, Renato de Souza, que é um diferencial na cidade, né? Até por onde está bem localizada, no espaço onde se encontra. Como que você teve a ideia de ir para a galeria, né? Ir para a galeria é, na verdade, a reinvenção, né? Uhum. O fotógrafo, quer dizer, uma profissão que hoje, na maioria dos casos, quer dizer, como acho que quase toda profissão chega a um estágio que ela pede uma reinvenção. E a ideia da fotogaleria já era uma ideia que eu tenho há algum tempo, a galeria, né, uma galeria de autor, assim, um modelo que não é usual no Brasil, mas lá fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, tem fotógrafos com suas galerias. E quando eu moro no Copan, né, então Sim. eu agreguei o endereço, né, desde o endereço, que é uma grife, que o Copan é... Eu achava que todo mundo conhecia o Copan, não é bem assim, tá? Que todo mundo sabia onde era o Copan, descobri depois que não era bem assim, mas ainda assim é uma grande referência na cidade. A galeria está no lado externo do prédio, numa ruazinha muito agradável. E então chegamos no viés de ser uma galeria de autor, né, e monotemática. Correto. Né, só São Paulo. Só Né? São A ideia Paulo. de mostrar só São Paulo. Muito bem instalada. A ideia é mostrar só São Paulo, você estava dizendo? E porque eu acreditando num experimento, que resultou num experimento, que é um modelo de negócio de experimentar a venda de fotografias da cidade. Sim. Eu tenho um largo material sobre a cidade e acreditando que a cidade precisa ser vista. Legal. Tá? A cidade pede, né? Apesar de que, claro, que é uma coisa que está sendo construída, mas todas as pessoas que vão lá na galeria gostam muito. Tá? E até às vezes eu me surpreendo, mas é muito interessante. Assim, a resposta que as pessoas têm, o reconhecimento das imagens que lhes é familiar de alguma forma. É interessante você dizer isso, porque nessa coisa do fotógrafo como produtor de imagem e como produto final, você tem uma galeria, é uma exclusividade, né, de ter um espaço para venda exclusiva. É como você falou, né, que é uma coisa que já é bem natural lá fora, em outros países, e aqui ainda está engatinhando de uma certa maneira, né? Perfeito. Uhum. Eu queria até, inclusive, começar a ver as imagens do Vídeo Repórter, que né, nós passamos pela galeria só para ter uma ideia, para as pessoas terem uma ideia e estar conhecendo um pouquinho. Ótima ideia. Né? Uhum. Então, vamos ver essas imagenzinhas. E, né, tá lá, Renato de Souza, Fotogaleria, entendeu? E a visitação das pessoas, como está sendo a resposta das pessoas a isso, né? Partindo até dessa premissa de fotografias à venda, como que as pessoas estão discutindo isso, vendo essa possibilidade? É curioso isso, né? Fotografias à venda, está escrito lá na vitrine, né, de uma forma singela, à mão e tal, porque as pessoas acham que... Muitas pessoas entram e perguntam, está à venda? Aí nós, sim, está à venda, é claro. Mas as pessoas não entendem bem que está à venda, então precisa estar bem explícito isso. E é claro que a questão, como é uma galeria a nível da rua, Correto. Né, claro, as pessoas são curiosas e há alguns estranhamentos em relação a preços, mas temos assim... Esses estranhamentos são com relação a preços, valores, normalmente eles acham que o valor é acima do que uma fotografia, não. É porque não estão acostumadas, no geral. Né? Não é um público exatamente que frequenta a galeria, apesar de ter muita gente que tem... claro, temos profissionais liberais, arquitetos, decoradores que passam por lá também, que é, na verdade, nosso público-alvo. Né? Mas... as pessoas
não Não são estão exatamente... acostumadas, Não estão acostumadas. né? Não estão Então, acostumadas a saber que fotografia é vendável, né? e aí mas aí tem uma coisa que assim, temos fotos de todos os tamanhos. Temos uns pequenos quadrinhos que são para os turistas, material para presente, que sai com alguma regularidade. E então, de repente, dá um input da ideia que é possível. Então, Exatamente. E como presente é uma alternativa muito interessante, né? Até porque é uma cultura que ainda precisa ser melhor trabalhada, né? Que fotografia é para ser vendido, né? Não é só um trabalho fotográfico que é vendido. A fotografia em si é um material para ser vendido. Claro, o produto né? final é a fotografia. Exatamente. Claro, né? ela Então, pode ser publicada, mas a fotografia enquanto a fotografia para a parede, né? Ela tem... eu tenho essa visão da fotografia comigo, da ideia que a fotografia... Eu vejo a fotografia sempre assim na parede. Então tem fotografias que eu gosto e falo, puxa, eu gostaria de ter essa fotografia na minha parede. Então, eu penso que muita gente tem esta ideia também. Mas quem não é do meio, quem não convive, não sabe desse detalhe, né? Dessa possibilidade, que a fotografia pode ser adquirida para fazer parte de um contexto dentro de um espaço que você tem. É claro. Né? E em relação à cidade, né, eu tenho como teoria assim, que amamos aquilo que reconhecemos. Sem dúvida. Né? Então, a cidade precisa ser vista para ser amada. E precisa ser cuidada, né? Você vai cuidar da cidade que você ama. Sim, tem que ser uma coisa afetuosa, ou melhor, afetiva com a cidade. A relação tem que ser afetiva. Essa relação, né? E reconhecer a cidade nos locais públicos, né? Nos prédios públicos. Sem dúvida. É muito... como direi... enfim, é muito interessante, porque é um reconhecimento. Toda vez que alguém vê uma fotografia da cidade de um jeito que um fotógrafo viu, né, a pessoa, opa, de repente há uma novidade, até porque normalmente não é o ângulo que as pessoas veem. Exatamente, né? há uma identificação, né? E há uma identificação, né, com um trabalho que foi produzido por um fotógrafo profissional, Perfeito. Um cara que tem um outro olhar sobre a cidade. Sem dúvida. Me chamou muito a atenção desde o início o fato da Renato de Souza Fotogaleria ter fotografias sobre São Paulo, né? E essa produção da Renato de Souza, ela amplia sobre a grande São Paulo, vai para outras cidades menores, isso... Nós estamos no começo do projeto, né? Então, basicamente, hoje a gente, o que temos exposto lá são os grandes ícones da cidade. Sim. Né? Temos muita foto aérea. Então, a ideia realmente é alargar esse espectro, né? Ter, além do nosso arquivo virtual, né, cada vez mais os bairros, o que for né, uma questão documental, até para acompanhar a evolução da cidade. A evolução. Porque São Paulo é muito larga, né? É muito vasta. Né? Eu acho que tem um estranhamento para você pega-se um helicóptero aqui na Zona Norte, no Campo de Marte, e para ir até a Zona Sul, você leva pelo menos 40 minutos no extremo da Zona Sul. Quer dizer, muito tempo voando. Exatamente. Não é muito incrível isso. Então. E a Galeria Renato de Souza, por exemplo, vai aceitar, por exemplo, propostas de empresas institucionais que queiram produzir um trabalho, mas na visão da galeria. A galeria presta esse tipo de trabalho de encomenda. Por exemplo, chega um museu e fala, olha, nós gostaríamos que a galeria produzisse um material sobre um bairro X, sobre São Paulo. A galeria tem claro que sim. Claro expertise de profissionais para produzirem, para estarem fazendo isso. Não, certamente, qualquer projeto vai ser analisado, né? Qualquer proposta será bem-vinda. Ou melhor, toda proposta é bem-vinda. Né? Sim, com certeza. Né? Porque o grande exercício da galeria, né, é a sobrevivência mesmo. Né? Sem dúvida. É o dia a dia, né? Tem um taxímetro ligado lá, sim, rodando. Né? Temos uma conta razoável para ser cumprida, então é um grande desafio. O desafio é diário, na verdade. É diário, né? É diário, né? Como você pensa, como evolui. Né? Sem dúvida. Né? Então, tem essa uma regra, né, acho brasileira, que todo negócio, para saber se vai ou não, precisa de uns 2 anos. Né? Sim. Então, o exercício é de atenção. É de atenção. Até porque precisa realmente de um tempo de adaptação, de entendimento. Entendimento, certamente. Para as pessoas começarem a diluir aquilo e a ideia como um todo começar
a tomar uma forma. Isso na fotografia é natural, isso é um processo natural. Você tem razão. Tem muitos fotógrafos novos que, principalmente agora, estão chegando cada vez mais, que tem uma certa, mas eu não sei se a coisa está indo. Não, realmente, é preciso um tempo de maturação mesmo, essa é a verdade. A fotografia tem um tempo de maturação. É preciso que haja esse, né, esse tempo para isto acontecer. Com certeza. Inclusive, vamos começar a ver também mais algumas imagens, algumas fotografias da galeria, para que as pessoas conheçam também um pouco mais dos trabalhos em si, né? Do olhar da Renato de Souza, Fotogaleria, né? Enfocando a cidade como um todo, né? E hoje, assim, como a fotografia pode ser impressa em qualquer substrato, né, alargou muito, né, essa possibilidade. E ter os parceiros certos é o maior fundamento disso. Sem dúvida. Né, porque é uma ponta extremamente delicada. Né, a dar saída, a montagem e tudo mais, né, isso é muito sutil. Né. Então, é um belo exercício esse. Sim, a Renato de Souza produz, amplia imagens para terceiros, se alguns fotógrafos tiverem interesse em produzir um trabalho em algumas imagens próprias com um pouco mais de qualidade. Vocês têm um laboratório para essa Não, na verdade disponibilidade? não. Nós temos parceiros e, nesse caso, podemos sugerir esses mesmos parceiros a qual, né, nos reportamos. Mas nós mesmos não fazemos isso. Não, esse trabalho não. Tá. Esses trabalhos, por exemplo, sobre São Paulo, eles foram feitos pautados, ou é uma pauta que você criou para isso, ou você já tinha uma série de pautas nesse sentido? Não, eu fotografo continuamente. Mas esse material já era um material que eu tinha, grande parte desse material, quero dizer, é um material que eu já tinha, que eu estou em São Paulo há 24 anos. Sim. E venho fotografando a cidade nesse tempo, com mais assiduidade de uns 15 anos para cá. E a maioria das minhas fotografias são fotografias panorâmicas, né, feitas com uma rotating. Sim. Com o Wide Lux, que tem um diferencial bem grande, uma câmera de médio formato. Eu não lembro de ter sabido de outra câmera dessa por aqui, uma câmera dos anos 60. Né? Original. Original, uma Wide Lux, é uma câmera maravilhosa. Você não a trouxe, né? Você não a trouxe. Não, né? Eu a encontrei aqui, ela caiu no meu colo, na verdade. E é uma câmera fantástica. Então, temos basicamente, né, dois formatos de panorâmica, uma 6x17 e uma 6x12. Né? Essa minha 6x12 é uma câmera de 150 graus planos e ela, enfim, repito, ela é uma câmera maravilhosa, dando possibilidades de grandes histórias, em foto aérea principalmente. Sim. Né? Então, esse é o nosso diferencial. Por exemplo, essa fotografia que nós estamos vendo agora, ela foi feita no final de tarde, é isso? No final de tarde. Houve chuva nesse dia? Não. Dá a minha impressão que... Não, era um final de tarde, uma última lambida de luz, assim, uma coisa... Que deu um desenho muito interessante, né? É isso que acho que faz a diferença, né? Desse material, né? Esse aproveitamento, né? Tem que ficar... Eu moro num lugar alto, eu moro no 31º andar, ali bem do centro, onde eu tenho uma torre privilegiada. Então vejo luzes muito raras. Né? A minha janela é uma grande vigia. Sei, dentro do Copan mesmo. Dentro do Copan mesmo, sim. Pô, que maravilha. Porque eu moro, esquema português, eu moro embaixo... eu moro em cima e trabalho embaixo. Trabalho embaixo, sim. Não deixa de ter parece uma padaria, mas a lojinha embaixo. A lojinha, né? Isso é uma das panorâmicas, é claro, né? Sim, isso é uma panorâmica, é claro. Que tem Nem tudo é panorâmica, é claro, né? Mas a maioria delas são. Exatamente. O que dá um olhar bastante diferenciado e da grandiosidade da cidade, né? Isso é interessante, com certeza, né? São Paulo pede isso. Isso, exatamente, né? Então dá esse diferencial, né? Agora, o que chama também bastante atenção são os enfocamentos, por exemplo, essa coisa de baixo também, que dá essa grandiosidade aos edifícios laterais e ao fundo essa imagem, né? Isso tudo também é um diferencial bastante interessante, né? É verdade. Outro dia eu me surpreendi até com uma pergunta numa conversa, que era perguntar o que era fotografia para mim. Eu acho, no caso de fotografia, que eu não chamo isso, não é fotografia de arquitetura, é paisagem urbana.
né? E a paisagem urbana, eu acho que tem dois pequenos segredos. Primeiro, achar o ângulo. Sim. Encontrou o ângulo, espera a luz. Exatamente. Né? A luz está ali, você sabe para onde que ela vai, como é que ela vem, e dependendo da época do ano, faz a grande diferença. Sem dúvida. Né? Essas imagens totalmente de cima são muito interessantes. E aí você fotografa isso diariamente, Renato? Você sai na janela e fala, não, hoje vou... Não, porque tem muita coisa de helicóptero, né? Isso aí, por exemplo, isso é aérea, né? Certo. Então, isso aqui é muito mais alto. Tal. Mas eu estou atento o tempo todo. O tempo todo. E já não diria mais que fotografo diariamente, mas quase que. Uhum. Quer dizer, já é um projeto de vida, né? É uma coisa que vem acontecendo já há muitos anos, como você mesmo disse, né? Sim, quase uns 45 anos por aí. É o compromisso, né? O compromisso com a fotografia, né? O compromisso com a fotografia. Na verdade, a fotografia virou meu modo de vida, não só meu modo de sobrevivência, né, há tantos anos, mas lembro até, eu estava comentando essa semana que quando o tempo que fotografava com filme, né, e fotografava em jornal, começava fotografando um filme de 36 chapas, começava fotografando em casa, meu filho, minhas coisas, passava por um assunto e voltava a fotografar em casa à noite, no mesmo filme, quando não era coisa do dia a dia, sabe? Era muito... Ou continuava nesse filme, nesse mesmo filme, cortava e ainda emendava. Então a fotografia é intrínseca, né, no dia a dia. No dia a dia. É interessante você dizer essa coisa você falar um pouquinho sobre esse segmento, porque o compromisso com a fotografia é isso que muita gente... As pessoas se pegam muito nisso, né? Tem muitas pessoas que nos escrevem, mas como é o procedimento do fotógrafo, o processo de criação, essa coisa que vem de anos, né? Então é interessante você falar isso, né? Desse compromisso. Você sai fotografando já dentro de casa, você já está fazendo uma coisinha ou outra. Eu costumo dizer que o fotógrafo, você está fotografando nem que for formiga no quintal, né? Alguma coisinha você está sempre inventando, né? Uma determinada folhinha que está ali numa luz diferenciada, você sempre acaba pegando alguma coisa nesse sentido, né? Completamente, né? É claro que hoje com assim, essa over de imagens que temos por aí, né, parece que tornou-se uma coisa banal, mas a grande magia, penso eu ainda, e gosto dessa ideia, da fotografia, é você poder pensar um momento no tempo e no espaço. Sim. Né? Então, aquilo ali que está na nossa conversa aqui agora, uma fotografia vai congelar isso. Né? Se não fotografou, esvaiu-se, se foi. Né? Já foi. Isso é muito mágico, né? Isso é a coisa mais mágica da fotografia. Né? E me diz uma coisa, Renato, e a importância das fotogalerias na cidade que estão crescendo, já existem mais algumas, acha-se necessário ter mais, é importante haver mais galerias, né? Só vai valorizar a fotografia como um todo? Eu acho que quanto mais melhor nesse caso. Quanto mais melhor. Alarga o mercado. A cidade é muito grande, temos aí, né, 15 milhões de pessoas aqui. Né? É importante que tenha visibilidade, que as pessoas saibam que as galerias estão acontecendo, as pessoas irem às galerias, entenderem mais, porque hoje a fotografia está em todas as grandes exposições de fotografia e as outras bienais e tudo mais, a fotografia cada vez, né, ocupa um espaço cada vez maior. E isso é valor agregado, né? Sim. Cada vez o reconhecimento Principalmente os setores segmentados como esse, né? E as outras galerias que estão chegando cada vez mais, estão mais acontecendo espaços. E a galeria, eu costumo dizer que as galerias estão abrindo um espaço diferenciado, porque antes a fotografia ela ficava muito elitizada, porque ela só tinha há 10 anos atrás, há 15, ela estava sempre em alguns lugares, eram alguns lugares que tinha fotografia para você ver exposição e tal. E hoje não, isso está abrindo, né? Como você ter a Renato de Souza hoje no edifício Copan, em pleno centro de São Paulo ali, né? Né? Quer dizer, quem está passando ali, vamos visitar, vamos conhecer, vamos estar, né? Pode crer, existe assim, eu vejo assim muita gente surpreendida assim, né? Sabe, ao se deparar com as fotos e pessoalmente até às vezes fico até meio encabulado assim, porque o confete serpentina são muitos assim, sabe? As pessoas gostam muito do que vem lá. Sim. Tá? Na média geral, assim. Então, e é uma coisa, um feedback que o fotógrafo não tem. Né? Você publica uma foto, ou você colocou ou fez uma exposição em algum lugar, mas no meu caso, essa constância das pessoas verem e darem um retorno imediato, sabe? Inclusive, claro, como o Norte funciona muito bem. Exatamente. Né? É muito confortante isso. Então, se tiver como... Vamos ver mais um pouquinho daquele vídeo repórter lá que fizemos, para as pessoas terem uma noção um pouquinho mais próxima da galeria, né?
e saberem onde fica, né? No edifício Copan, loja 69, né? Bom, metrô República está ali Então, na Ipiranga, na cara ali, do gol ali, Ipiranga com a São Luís. né? Né? O espaço, por sinal, muito bonito, muito bem trabalhado, não é por estar aqui, realmente nós temos que reconhecer. O espaço foi muito bem desenhado, muito bacana, de muito bom gosto mesmo, né? Eu acho que foi um grande acerto ali, né? Ter a galeria neste ponto foi um grande acerto. Pode crer. Eu mesmo já tinha ensaiado umas 2 vezes, porque essa ideia de ter a galeria é uma ideia antiga minha. Mas eu já tentei lá pela Vila Madalena, que era o Point, essa coisa toda, né? Mas hoje tem, né, além de todas as galerias que tem na Vila hoje, né, quando esse lugar apareceu, foi um casamento, um achado, assim, o lugar ficou lá esperando, ficou uns 2 meses esperando, eu nem na hora passava e olhava e depois eu falei, opa, peraí, aí resolvi chegar mais perto e ver como é que poderia ser. Se apossar mesmo do espaço, né? Tomar posse. Né? Não, é uma posse, pode acreditar, é uma posse, realmente uma posse e o centro passa por uma revitalização, né? Uma revitalização lenta, demorada, mas contínua. Sabe? Então, muita coisa legal acontece no centro. E o centro da cidade é o pulso da cidade. Né? O centro é sempre o pulso de todas as cidades. Então, o centro precisa... Se o centro fosse um pouquinho mais bem cuidado, só em termos de limpeza, já daria outra cara. Isso vai cada vez agregar mais valor ao trabalho como um todo, né? A fotografia só ganha com isso, né? A fotografia, todo mundo ganha, na verdade, né? A cidade ganha, os moradores ganham. Até porque a própria fotografia andou perdendo muito nos últimos tempos com a própria desativação da Rua Conselheiro Crispiniano, né? Que era considerada a rua da fotografia, que com o passar dos anos ela foi cada vez mais abandonada, no sentido dos encontros que haviam ali, né? Que eram encontros informais, mas semanalmente os profissionais se encontravam ali, né? Nossa, era uma delícia ir ali aos sábados, né? Só passear ali, os sábados já era um programa. Comprar seus filmes, né? Os reveladores e falar de fotografia, né? Sem contar os espaços que haviam ali, que não podemos deixar de citar, como a Sinótica e a Fotótica, que eram os espaços referência, né? Todo mundo... né, queria, legal, vamos entrar ali, vamos ver, totalmente, né? E aí o centro acabou perdendo muito isso, né? Sim. Então eu acho que essa volta já é interessante de começar a ter mais proximidade nesse sentido, né? Mais informação, mais... Pode crer. Nós mesmos temos assim muitas fotos espalhadas ali pelo centro, grandes ampliações, temos no Tribunal de Justiça, temos que era onde era o antigo Hilton, né, que é um prédio maravilhoso. Temos 19 fotografias no hall de entrada, grandes ampliações, que é um local público, né, tem de grande visibilidade. Temos, acabei de fazer a entrada de um prédio também, todo um envelopamento na entrada, coloquei lá 116 metros quadrados de fotografia. As paredes. Então está lá, são exposições permanentes. Permanentes, né? Mas isso com material do seu arquivo? Do meu arquivo, só material da cidade. O meu negócio é a cidade. Hoje o meu negócio é a cidade. Porque quando eu optei pela opção da cidade, né, mostrar a cidade, foi para ter realmente um diferencial. Porque se fosse só mostrar minhas boas fotos, né, creio eu, seria só mais um fotógrafo mostrando suas boas fotos. Então, estamos no segmento onde achamos que existe um veio. Eu nem acho mais, eu já tenho certeza, né? Porque você vê que já está acontecendo. Isso só vai chamar mais, né? Mais movimento fotográfico para o local, principalmente agora, que está cada vez chegando mais gente, cada vez mais propostas, né? E eu gostei da palavra que você usou, da reinvenção, né? De você se reinventar. Chega uma hora que você tem que mostrar um novo foco, né, para uma situação. Acho que a fotografia precisa disso, né? Pode crer. Cada vez que está chegando mais equipamentos, mais gente e tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, né? Que está fazendo a diferença, porque as fotografias são expostas nas redes sociais e já perdem o valor, né? Horas depois já perdeu o valor porque já publicou-se uma série de coisas em cima. Então, historicamente, ela acaba perdendo nesse sentido. Então, acho que é preciso haver ações que possam fidelizar mais a fotografia, que a fotografia é documento, não é uma coisa descartável, né?
É uma coisa para ser Certamente. curtida, né? É para ser compartilhada nesse sentido. Né? Mas não com essa pressa que está acontecendo hoje, né? Não, a questão da parede, né? Quando a fotografia está na parede, a relação afetiva se estende, né? Sim. Se estende, né? Ninguém coloca uma fotografia na parede para ficar 2 anos, 1 ano, né? Vai longe, Sim, não. né? Vai Ela mais. ela tem uma informação que vai ficar ali, né? Por muito tempo, né? Pode crer. E às vezes passa de geração em geração, né? Pode crer. Então- Eu trabalho muito com um papel da Kodak que eu adoro, que é o papel metálico da Kodak. Na verdade chamamos de papel, mas é um papel, um material com base em poliéster, que a Kodak dá 200 anos de garantia nesse papel. Poxa. 200, está lá no site da Kodak. Sim. Eu até fico assim, opa, espero É. que alguém confira isso, mas sabe, quer dizer, então tem uma larga durabilidade, é Sim, uma coisa sem que vai dúvida. embora, revelação É. química. Hoje também, todas as impressões aí novas, com pigmento mineral e tudo mais, também está aí na faixa de 200, 250 anos de durabilidade, quer dizer, alargou-se muito. Sim, né, sensacional. a vida útil da fotografia. Sensacional, né? E Quer dizer, o tempo vem valorizando cada vez mais, né? Os novos produtos, que é justamente para dar... A fotografia sempre teve vida longa, mas agora vai Sim. ter vida longa na sua preservação do material, né? Pode crer. Uhum. Mesmo o material estando exposto, né, à luz diariamente, a longevidade é muito maior, né? Sem dúvida. Uhum. Entendeu? Claro. Renato, infelizmente o nosso tempo aqui acabou, né? Mas com certeza eu acho que a tua participação foi muito bacana, está sendo, as pessoas vão curtir muito, porque é uma nova luz, literalmente um novo olhar sobre a cidade, né? É mais uma galeria para ser visitada, para ser conhecida, que está aí somando. Então eu agradeço a sua atenção. Pode deixar o endereço correto aí para a galera estar te visitando, Claro tá que conhecer. sim, claro que sim. Pô, antes de mais nada, eu agradeço muito o convite, né? Foi muito generoso da sua parte, né? O programa é um programa muito legal, muito agradável, e é um pontinho a mais, né? Um pontinho a mais aqui nessa luta pela fotografia. E Legal. esse crédito é teu. Estamos né? aí. Então, quem quiser ir ou passar pela Praça da República, o metrô República, que está ali do ladinho, todos os caminhos levam até lá, no número 200, no Copan, na loja 69, que é um belo número, que me acompanha faz muito tempo, estaremos lá, de segunda a sábado, das 11 às 19 horas. Ok? Todos serão bem-vindos, como sempre. Muito Legal, obrigado. é isso aí. Obrigado É isso pela aí. presença. Então, tá ligado. Papo Café Fotografia por hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem voltamos. Um grande abraço a todos. Valeu, obrigado.